Então tá, pessoal. Como ontem à noite nós terminamos de forma muito abrupta, eu acho interessante a gente dar uma retomada nas questões do Silab, para tirar dúvidas e vocês também terem alguma referência sobre isso, porque eu acho que vai ser importante para resolver a lista, a lista 6, o questionário 6, e também para quem quiser trabalhar com Silab depois no trabalho. Bom, eu vou aqui falar basicamente uma introdução rápida, né? E mais adiante eu posso até fazer alguma outra coisa sobre os algoritmos do método de Newton e o algoritmo do método de bissecção, como a gente pode resolver isso no Silab, tá? Então, assim, vamos puxar o Silab, tá? Bom, aqui ainda está a aula de ontem. Eu vou limpar ele, né? CLC. Então, o ambiente Silab, ele é uma calculadora, tá? Antes de eu abrir aqui a parte que a gente salva as rotinas, essa área de trabalho aqui é uma calculadora. Ela não apaga, ou seja, ela apaga se eu digitar aqui, eu apago, mas se eu der Enter, eu não consigo apagar. E ela vai colocando tudo, vai listando as operações. Por exemplo, vamos supor que o dia que o A é igual a 1, é igual a 2, o meu B igual a 5. Se eu botar ponto e vírgula, o que vai acontecer? Isso, ou seja, ele gravou o 5 no lugar do B. Ele vai dizer que o meu C é igual a, sei lá, a 1, ponto e vírgula. Então, se eu disser que delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, o que ele vai estar fazendo? Ele vai colocar no valor no delta, né, o valor dessa expressão, B ao quadrado menos 4AC. 17. Tá? Então, delta positivo. Delta, então a gente pode resolver, por exemplo, uma equação de segundo grau, né? Que eu teria o A igual a 2, o B igual a 5, o C igual a 1. Como é que ficaria? Por exemplo, eu poderia ter menos, vamos botar entre parênteses, né? Menos B mais SQRT, que é a nossa boa e velha raiz quadrada, né? Do delta, fecha, raiz quadrada, fecha o parênteses, dividido por quem? Por 2 vezes A. Ali, ó. Resolvido, então, parte da fórmula de Bhaskara. Né? Ah, professor, mas se eu quisesse, eu peguei só o mais. Então, tem que fazer pelo menos. Tá ali. Tá? Simples assim. Sem grandes mistérios. Tá? Então, aqui, nós podemos usar o Silab para resolver qualquer expressão. Tá? Aqui eu peguei um exemplo básico, A, B e C, e substituir na fórmula de Bhaskara para a gente ver que a gente pode resolver qualquer coisa. Tá? Qualquer expressão, qualquer continha, desde que a gente saiba colocar todas as coisas no seu devido lugar. Tá? E para isso a gente precisa muito usar parênteses. Eu não posso vir aqui e apagar essa expressão aqui. Ó. Vou tentar apagar. Não, não dá. Não dá. Tá? Se nós queremos limpar a tela, a gente pode dar um CLC. Ó, limpei a tela. Tá? Mas não limpei a memória. Tanto que está tudo aqui registradinho aqui, ó, as memórias. Tá? Então, eu posso dar um clear. Clear CLC. Então, limpei tudo. Aqui está o histórico de comandos. O histórico de memória está aqui, ou seja, está limpa a minha memória. Se eu digitar o A, não aparece nada. Agora, se eu digitar A igual a 8, A igual a 8. Se eu digitar de novo o A, o que vai aparecer? 8. Tá? Então, CLC para nós limparmos a tela. Bom, o Silab, ele é um software que imita, né? Imita não, porque quem imita o MATLAB é o Octave. O Silab, ele é uma alternativa ao MATLAB, né? Ele tem uma linguagem muito parecida com o C, né? Na hora, por exemplo, se a gente for imprimir algo, né? A gente vai fazer uma impressão, imprimir, se a gente for fazer um código e pedir para imprimir uma variável, o mesmo comando que se usa lá no C, por exemplo. Tem muitas similaridades com o C, ele é mais parecido com o C do que o MATLAB. Não, o MATLAB
diferente. É muito parecido com o que nós temos aqui, mas é um pouquinho diferente. Tá? Mas a finalidade dos dois é a mesma, tratar de matrizes. Então, a finalidade de todos é tratar de matrizes. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar, eu vou abrir aqui, vamos pegar um sistema linear que a gente estava resolvendo ontem e vamos tratar dele. Por exemplo, vamos pegar esse sistema linear aqui, né? Esse nosso sistema, primeiro sistema linear. Vamos pegar esse primeiro sistema linear, né? O que nós temos? Primeiro sistema linear da aula. Qual é a matriz A? Então, como eu dizia ontem, como é que eu vou separar por linha? Então, eu digito por linha e separo a linha, né? Ou seja, eu mudo de linha com ponto e vírgula. Então, eu tenho 10, 2 e menos 1, que é a primeira linha da matriz, ponto e vírgula, eu vou passar para a linha de baixo. Menos 3, menos 5, 2. Para separar um número do outro, eu tenho que deixar espaço. Agora, 1, 1, 6. Então, aqui está minha matriz A. Eu vou pegar o meu vetor B. O vetor B, 67, ponto e vírgula, menos 61,5, não vírgula 5, é ponto 5, ponto e vírgula, menos 21,5. Ali. Né? Então, operações básicas com matrizes. Quero calcular o determinante de A. É o determinante de A. Isso implica para nós que determinante, que esse sistema linear ele tem solução, uma solução única, porque o nosso problema seria se esse determinante fosse muito próximo de zero. Professor, posso calcular o determinante de B? Posso? Não, não posso. Por que eu não posso calcular o determinante de B? Porque lá na aula de geometria analítica, o professor, se foi eu, o Juarez ou o Moisés, deve ter dito que determinante é apenas para matriz quadrada. Eu não vou calcular determinante de vetor, de matriz retangular. Eu só vou calcular determinante de matriz quadrada. Certo? E o Silab sabe disso. Bom, pode calcular, como eu dizia, matriz inversa. Calculei uma matriz inversa. Né? Isso era algo que a gente não tinha antes, né? Não calculava matriz inversa, agora a gente pode calcular matriz inversa. E a gente pode resolver um sistema linear. Como é que se resolve o sistema linear? Né? Aquilo que eu dizia ontem. Todo sistema linear ele é AX igual a B. Ele é escrito nesse formato. Então, o X tem que ser a inversa, ou seja, A na menos 1 é inversa, vezes B. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que eu fazer quando eu denoto isso aqui, ó, matriz inversa. Isso quer dizer matriz inversa. Então o que a gente faz? X igual a inv de A, ou seja, na menos 1, vezes T. Né? Ali. Certinho. Né? Então, essa é a solução. Quando nós resolvemos isso aqui ontem, usando os métodos de escalonamento, nós deveríamos ter chegado a esta resposta. Será que chegamos a essa resposta? Vamos verificar. Vamos verificar lá no nosso PowerPoint. Né? Nós temos a resposta disso no PowerPoint. Não puxou? Tá. Então, se eu olhar aqui no PowerPoint, eu vou enxergar o quê? Então, se eu olhar aqui nesse slide, então eu tenho as respostas, né? Vamos comparar. Vamos comparar aqui. Então, se eu for comparar quais as respostas, eu tenho para x3, então aqui está o x3, né? Ou seja, ele está em ordem, né? x3. Então, o meu x3 está aqui. Por que eu sei que ele está em ordem? Porque na hora que se organiza a matriz, né? A gente está organizando a matriz, a gente sabe, nessa ordem, que aqui está o x1, aqui está o x2 e aqui está o x3.
né? Ou seja, ele está mantendo a ordem das colunas. Se ele está mantendo a ordem das colunas, ele vai estar mantendo a ordem das linhas aqui. Tá? Então, meu x3 ficou menos 5,29. Ó, lá no slide, menos 5,29. Então, menos 5,29. Agora eu vou calcular o x2. O x2 deu 10,09. Está lá no slide 10,09. E está lá no slide para x1 0,15. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular a história do resíduo. Como é que a gente calcula um resíduo? Né? Então, se eu for calcular o resíduo, nós vamos ter o seguinte. Para calcular o resíduo, deixa eu pegar aqui, apagar isso aqui. Para nós calcularmos o resíduo, a gente vai precisar de um x'. Vamos botar aqui esse x de escalonamento. Vou botar aqui x do escalonamento. Tá? Ou tá, melhor, x de slide. No x de slide, eu disse o seguinte, né? Que o x1 era 0,1523. O outro x, o x2 era 10,09. E o x3 era menos 5,29. Certo? Então, como é que eu calculo o resíduo? O resíduo é quem? É o valor de B, né? Matriz B, né? Menos, como é que eu defini? A vezes o x aproximado. Quem é meu x aproximado? Meu x aproximado é o x do slide. Tá? Ah, professor, por que eu não vou usar o x que eu acabei de determinar, aquele x da inversa? Porque, na verdade, a história do resíduo é para nós comparar um erro. O x do slide é o valor que eu encontrei no slide. O x inverso é o x que eu encontrei agora. Então, eu quero ver o quão distante está o x do slide do x que eu encontrei agora. Porque se eu pegar o x que eu encontrei agora e multiplicar por a, vai dar exatamente o b. Então, se eu faço essa continha, vai me dar um resíduo. Olha só, tem valores bem pequenos. Como é que eu calculava o erro? Bom, para calcular o erro, eu precisava fazer o quê? Um módulo. Como é que eu faço? O módulo de R. O módulo de R, a norma, a gente diz norm de R. Ó, deu isso aqui. Ah, professor, mas você disse ontem que era usando a raiz quadrada. Exato. Isso eu posso fazer também. Módulo. Módulo de R é a mesma coisa que SQRT. Né? De quem? Aqueles valores que estão ali. Ó. Eu pego R da posição 1, ou seja, ele está pegando o primeiro, leva ao quadrado. Aqui é com parênteses. Eu estou pegando a posição 1 do vetor R, mais R da posição 2, mais R da posição 3. Tudo elevei ao quadrado, ou seja, né? Vamos escrever essa fórmula aqui. Ó. O que é isso aqui? SQRT é raiz quadrada. R da posição 1, eu estou pegando esse valor aqui. Então, esse valor aqui é R na posição 1. Esse daqui é quem? R na posição 2. E esse aqui é o R na posição 3. Então, eu estou pegando a raiz quadrada, né, da R da posição 1 ao quadrado, R da posição 2 ao quadrado, R da posição 3 ao quadrado. Tá? Para quem já estudou, fez programação, fez, acho que algoritmos 2, né, isso aqui deve ser bem tranquilo. Assim espero. Bom, deu o mesmo valor. Por quê? Porque a função norm é uma função. Lá dentro da função norm está embutido exatamente essa raiz quadrada. Tá? Então, o que acontece? Se eu fizer, né, agora o módulo de quem? Eu tenho que fazer o módulo de x, né? Como é que eu calculo o módulo de x? Vou fazer norm de x. Né? Porque eu estou comparando com a solução. Estou comparando a solução do slide com a solução do x, que a gente encontrou agora. Deu isso. Vamos lá, como é que vai ficar o erro relativo? O erro relativo vai ficar o módulo de R vezes 100 dividido por quem? Pelo módulo de
x. Se eu der um Enter, vai me dar o erro relativo. O meu erro relativo é de 0,13%. Tá? Simples. Sem mistério. Tá? Sem mistério nenhum. Tá. Ah, professor, mas lá no final da aula eu tinha uma 4x4. Então vamos pegar o último exercício, né, o que ficou faltando, e vamos dar uma olhada. Bom, qual era o último exercício? Se eu pegar lá no Silab, o último exercício. O último exercício, né, vamos abrir aqui. Ó, então pegar esse exercício, vamos refazer de novo esse sistema linear. Refazendo esse sistema linear, vamos ver. Então tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar tudo que eu fiz, eu vou dar um CLC, limpei tudo que eu fiz, e vou limpar a memória. Limpei a memória. Tá? Ou seja, o A não é mais aquele A. E outra coisa, o Silab diferencia maiúsculo de minúsculo. Então, A maiúsculo não é A minúsculo. Se você disser que A é igual a 2 e digitar A maiúsculo, ele não sabe o que é. Tá? Ele só sabe que A é 2. Tá? Essas questões aqui são bem importantes. Então, eu vou digitar a matriz A do nosso último sistema, que era um sistema 4x4. Então tá. 9 menos 0,28, 3, 2. Mudei de linha. 2, 8, menos 0,18, 3. Mudei de linha. Menos 3, 0,28, menos 3,67, né? Menos 4. Mudei de linha. Menos 2, 3, menos 0,22, menos 0,77. Olha lá. Olha lá, bonitinho a minha matriz A. Pego agora o meu vetor B. 54,4, ponto e vírgula, menos 14, ponto e vírgula, 2,08, ponto e vírgula, menos 1,91, fecha parênteses. Então, botou um embaixo do outro. Ponto e vírgula é para colocar uma coisa embaixo da outra. Né? Eu digito linha, ponto e vírgula. Linha, ponto e vírgula. Tá? Então, queremos ver se nós teremos solução. Então, para que se calcula determinante? Para ver se tem solução. Eu vou calcular o determinante da matriz A. Tem, 427, ou seja, tem solução. Tem solução única. Então tá, vou calcular o x. X é igual à inversa de A vezes B. Ali. Né? Dali, então, essa é a solução do sistema. Simples assim. Então, isso aqui é a solução do sistema linear. Isso aqui é bem importante quando vocês estão lá em circuitos elétricos, por exemplo, que precisam resolver um sistema linear. Isso aqui é uma saída. Né? Quem tem o Silab já no computador e sabe mexer aqui, resolve rapidinho os problemas. Vou calcular um resíduo, né? Vamos supor que o meu x', né? Vou botar aqui x', por exemplo, vamos supor que nós resolvemos isso e vamos pegar só a primeira casa depois da vírgula. Né? Então, x.3, 1.1, 6.8, né? Menos 11.5. Tá ali. Vamos supor que eu só vou pegar a primeira casa depois da vírgula da solução. Qual é o erro que eu estou cometendo? Bom, qual é o resíduo? O resíduo vai ser B menos o A vezes o x'. Né? Peraí, esse é o meu resíduo. Né? O resíduo até bem grande. Então, agora vamos calcular o módulo do R. Como é que eu calculo o módulo do R? Norm de R. Professor, mas agora eu tenho um vetor 4, eu tenho um vetor de 4 elementos. Ele vai fazer? Vai.
Ah, professor, se eu fosse calcular na mão, seria igual? Seria igual. Como seria SQRT, né? De quem? R1, né? O 0,608 ao quadrado, mais o R2, né? Mais o R3, mais o R4. Opa, fechou bem direitinho. Né? Tem que pegar o R4. O que é o R4? Ele está se referindo, R abre parênteses 4, ele está se referindo, né, a esse elemento. Quem é o R abre parênteses 4? 0,031. Né? Bom, vamos fechar aqui o SQRT, né? Fechei o SQRT. Mesmo valor, né? Não podia dar diferente. Que nada mais é do que a raiz quadrada, né? Ou seja, eu tenho a raiz quadrada de 4 coisas, né? Ou seja, R1, R2, R3, mais R4 ao quadrado. Ah, se eu tivesse 5 mais R5, se eu tivesse 6, e assim por diante. Tá? Beleza. Então tá. E aí, por fim, eu vou calcular o módulo. Falta o módulo de x, né? Então, norm de x. Peraí. Como é que eu vou calcular o erro cometido? O erro relativo vai ser quem? Vai ser módulo. Ah, escrever certo. Módulo de R, ele não vai entender. Vezes 100 dividido pelo módulo de x. Ó, tamanho do erro. O tamanho do erro é enorme, 5%. 5% é um erro muito grande. Tá? Então, acho que isso aqui dá uma nova ideia, dá uma. Né, tira um pouco de dúvidas do que foi feito. Fiz 2 exemplos, né, detalhei mais as coisas. E com o tempo eu vou mostrando mais coisas aqui do Silab para vocês, tá? Durante o semestre. Vão ter determinados conteúdos que eu vou dar preferência para trabalhar com o Silab. Tá? Que é só o começo de uma caminhada que a gente vai ter usando o Silab nessa disciplina. Tá? Então tá, pessoal. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo e nos vemos então depois do feriado. Né? Nós nos vemos então. Ok? Então tá, pessoal. Até mais e bons estudos.